Imagina você estar vivendo um dia normal da sua rotina com seu filho de 8 meses, quando a sua sogra te pede um favor e você vai tentar ajudar ela com isso, e quando você vira, ela está com uma arma apontada para ti e começa a disparar. Essa é a história da Carolina Flores Gomes, e por incrível que pareça, o mais bizarro e pior dessa história eu ainda vou contar para vocês aqui. A Carolina nasceu dia 4 de abril de 1999 em Ensenada, Barra Califórnia. Desde pequena ela já tinha um brilho diferente, era muito bonita, simpática e tinha uma habilidade fora do normal para desfile e câmeras. O que viria a ser o futuro dela, né, promissor, e que realmente acabou acontecendo. Mas ela não direcionou a vida dela profissional só para a parte famosa e artística. Ela realizou seus estudos no Colégio Tesouro do Saber e mais tarde o ensino médio no Benito Juárez. Lá ela cursou especialização em laboratório químico. Mesmo ela estudando, ela seguia com um sonho dela nessa parte artística. Em 2017, ela resolveu participar de um concurso Miss Teen Universe, Baixa Califórnia, e ela venceu. Isso impulsionou ela a ficar mais conhecida e abrir os caminhos para o mundo da moda. Uma menina, assim, muito bonita, né? Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. E com essa abertura, quando a gente começa a trabalhar, a se movimentar, ela foi conhecendo novas pessoas e foi aí que ela conheceu o Alejandro. O Alejandro Herrera, quando conheceu ela, ele já era um empresário conhecido, né, de nome. Então a junção dos dois também ajudou, né, a impulsionar tanto a carreira dela como a divulgação dela na internet com os trabalhos que ela fazia. A gente tem no TikTok dela um post que ela faz uma cronologia de quanto tempo ela ficou com o Alejandro. Ela fez um post daqueles de formato carrossel, onde ela mostrava o tanto de tempo que ela estava com o Alejandro. A gente tem a primeira foto em 2021, 2022, 2023 e em 2024, que foi quando aconteceu o pedido e depois o casamento. O interessante nessas fotos é que o Alejandro, ele sempre aparece de costas ou de um jeito que a gente não identifica quem é. Eu não sei se era por aquela coisa de mulher de vai dar inveja, mal olhado, então não vou identificar quem é, ou se era algo que ele pedia, ou se era algo exigido por ele ter nome, ou não querer mesmo ser reconhecido. Isso a gente pode pensar por várias vertentes, não tem muito como definir o que era. A gente tem depois alguns vídeos que ela começa a postar a partir do pedido de noivado. Ela começa a mostrar um pouco mais dele, mas mesmo assim é bem rápido, é como se não desse muito para você identificar quem era o parceiro dela. Outra coisa importante de colocar é que eu fui lá, né, dar uma olhada para tentar pegar mais dessa história dela antes da gente continuar a parte bizarra, e aí eu acabei pegando algumas coisas que faz com que você conecte o que aconteceu depois. Primeiro, a Carolina, ela parecia que gostava muito de bichinho. Ela tinha um golden e aí ela tem, né, o vídeo que ela pega ele desde pequenininho e cuida até ele crescer, e ele vive toda essa fase com ela. Eu vou deixar o videozinho que ela fez dele aqui, porque também vai ser um ponto muito importante para como vai desenrolar essa história. Tudo que ela posta com o Alejandro é sempre de um amor e de um luxo incomparável. Essa menina chega a postar praticamente todos os dias da semana recebendo flores. E não é qualquer buquê de flores, não. São aqueles buquezões que a gente entende que o cara tem uma condição financeira boa e que ele tá investindo no relacionamento. São muitas viagens, ela faz muitos posts de montagem, né, com eles, então são várias cenas em vários lugares, restaurantes e viagens, e sempre se declarando. Se fosse só uma coisa do lado da Carolina, seria
interessante pra gente entender que talvez ela estivesse muito emocionada ou querendo divulgar o luxo. E não, ela realmente divulgava a parte sentimental da relação. Que a gente via que o Alejandro, se eu falei Alexandre alguma vez, vocês me desculpem, mas eu tenho esse problema de confundir, mas a gente vê que o Alejandro, ele também mostra essa parte de sentimentos por ela, tanto nos vídeos, eu vou deixar uma montagem aqui que ela fez, como também nas ações. Ele chega a desenhar, a tatuar no braço o olhar da Carolina. E ela também registra e deixa esse momento gravado lá no TikTok. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. O relacionamento deles, então, é divulgado tanto na internet e também é confirmado por família e amigos, e foi numa crescente super saudável. Namoro, pedido de noivado e casamento. E para completar, a Carol então engravida e ela registra, né, o momento de que ela descobre que tá grávida, ela registra sozinha já com um golden dela grandão e mostra as fases da barriga crescendo em uma edição de vídeo no TikTok que chega a emocionar muito. Ela deixa claro, depois de ter o neném e em toda a gravidez, como aquilo é um momento importante e muito feliz na vida dela. E depois, só bem depois que o neném nasce, ela posta um vídeo e escreve assim: é disso que ela tinha medo? E aí no vídeo tá ela, o marido e o neném. Então, assim, em algum momento da vida dela, ela teve bloqueio ou medo de formar uma família, de ter filho, por todas as inseguranças e questões que a maioria das mulheres tem e que é super aceitável. E é como se ela tivesse superado isso, porque então ela tá num momento que ela sente que tudo que ela fez valeu a pena e trouxe muito amor e felicidade para ela. Muitas pessoas chegaram a dizer que esse vídeo poderia ser um pressentimento dela das coisas ruins que viriam a acontecer. Porque se ela tinha medo, era porque talvez ela já estivesse sentindo sobre os próximos passos. Bom, a Carol também explica, tanto para a família como para os amigos, que ela tem um bom relacionamento com a sogra, que ela amava a sogra. Então era como se não tivesse nenhum obstáculo até ela engravidar. Quando ela engravida, isso muda. A sogra dela tem 63 anos, se chama Érica, chegou a participar ativamente na política em uma região aí perto de toda essa situação. Chegou a ter cargo político. E depois, então, que a Carol engravida, ela começa a contar e a soltar para as amigas de que essa sogra nunca quis ela e de que agora isso estava aumentando. E ela diz que isso aumenta dia a dia, semana a semana, de palavras de humilhação, de querer direcionar tudo que ela faz e de chegar na casa sem pedir ou sem avisar que tá indo e revistar bolso de roupa da Carol, revistar a casa inteira e de querer ali controlar mesmo tudo, sabe? Como é que vai ser com esse neném, como é que vai ser cuidado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E ali existe um relacionamento entre mãe e filho que parece que o filho não consegue ter o poder de fala de colocar limites na mãe do que ela pode ou não fazer. Ela não tem redes sociais, o único contato que ela tem de nome, de divulgação, é público, por ela já ter se candidatado como vereadora nessa região encenada. E também por trabalhar já com esse tipo de documentação e nessa área desde 2017, na época que a Carol tinha sido Miss. O que acontece é que o confronto entre ela e a Carol começa a ficar de uma forma que não tem o que fazer. E aí eles resolvem então sair da onde eles estão morando e irem para uma outra região do México, porque com essa distância a sogra não teria tanto contato de maltratar a Carolina, ainda mais numa situação dessa. Ela tá no puerpério, né, gente? O neném tá com 8 meses, nessa época ela já tá com 27 anos, ela teria que ter todo o apoio possível dessa mulher, mas
Pelo contrário. A Carolina tinha um apoio de desabafar e de contar sobre o que acontecia para a mãe dela por chamada de vídeo. Então a mãe fazia chamada de vídeo com ela de 3 a 2 vezes no dia, fazia questão de mostrar o rostinho dela pro bebê, ela dizia para que o bebê não esquecesse da expressão dela. Então ela sempre estava ali em contato e contava, mas assim, as coisas que aconteciam soava como desentendimento, talvez ciúmes, talvez inveja, ou uma sogra mesmo que estava ali obcecada pelo filho, mas que não viesse a resultar no que resultou. Para essa sogra, de acordo com o que aconteceu, a cada ação da Carolina era como se ela estivesse distanciando ela do próprio filho. Como se ela estivesse não só distanciando, mas como se ela estivesse roubando o filho dela. Então, o primeiro casamento, ela, nesse início que eles moravam lá em Ensenada, eles moravam com a sogra. Né, tinha um relacionamento ali com a sogra. Então, esse distanciamento de ir para uma casa a quase 3.000 quilômetros de distância já passou ali na cabeça dela de ser uma ação da Carolina de afastá-la do filho. A Carolina engravidando, o filho ia dar atenção para a criança. Então, mais um tipo de roubo. Isso na cabeça da sogra, né? Assim a gente pensa até uma parte da história. Bom, agora sem mais enrolação, quando eles vão para essa outra cidade do México, o Golden, que a Carolina tanto gosta, fica com a sogra. E ninguém imaginou que em algum momento a sogra poderia usar o cachorro da Carol para algo tão cruel. Carol faz um post no TikTok que muitas pessoas falaram, ai, ela pressentiu, ou ai, que horror, não faça isso porque isso atraiu. A gente sabe que não tem nada a ver, mas não deixa de ser algo. Faz a gente refletir, meu Deus, ela não sabia e como, né? Eu vou deixar aqui a imagem do vídeo para vocês. É uma brincadeirazinha do TikTok, onde se tem 6 disparos, né? Acontecem 6 disparos no rosto da Carol. Então, depois desse post da Carol no TikTok, o que acontece é que a sogra aparece do nada na nova casa. O filho dela, o Alejandro, tá na casa, a Carol também e o neném também. Essa sogra, ela percorreu mais de 3.000 quilômetros de carro para chegar até esse lugar. No início que a Carol tá lá cuidando de tudo, a gente vai ver a cena aqui, ela nem tinha essa informação de que a sogra tinha feito esse trajeto tão grande e que já estava há alguns dias na rua para chegar até ela. A sogra não vai sozinha, tá? Ela vai com o cachorro. E é essa a desculpa que ela dá para ir até a casa sem avisar, para levar esse cachorro. Então o cachorro acaba sendo ali um motivo para esse reencontro assim do nada. E tudo que a gente vai ver aqui só foi gravado porque a Carol tinha uma câmera ali de segurança que estava gravando tudo do bebê para caso acontecesse alguma coisa, ela saber, né, pelo celular ou por onde ela conseguisse ver ali, que eu não sei como que era essa câmera que ela estava utilizando na casa, mas essa câmera acaba pegando toda a situação que eu vou mostrar agora para vocês. Então a sogra, ela vai andando com a mão no bolso, as duas mãos no bolso, ela nunca tira essas mãos do bolso, e aí a Carol pergunta para ela se o Leão tá bom, ela fala que ele tava um pouco enjoado, e ela pergunta se ele vomitou, ela diz que não, porque ela levou ele no banheiro embaixo, tal, é uma conversa normal, não tem nenhum tipo de exaltação. Bien, era pues medio mareado, pero no estaba bien. No, porque bajábamos de tercera así. Hace poquito mandaron algo por aqui. Aí tem uma pausa e essa sogra, acho que essa pausa ela usou assim pra pensar mesmo, e aí ela vira e pede, não sei se um copo ou uma garrafa, porque o meu espanhol não é muito bom. Ela fala um botilho de água. E a Carol então vai para um lugar como se fosse uma despensa para pegar. E aí ela fala, não esse, outro. Ali já dá para entender que enquanto a Carol tá indo, ela vai seguindo a Carol. E dá para entender que ela tá tramando ou tá pensando em como que ela vai fazer essa situação. E ela acha que é uma boa ideia fazer o que ela veio fazer na cozinha. Por isso que ela fala pode ser outro. Então a Carol sai dessa despensa e vai para a cozinha na geladeira para pegar. E é nesse momento que a gente só escuta. Essa parte a gente vai cortar aqui do vídeo, tá? Porque não pode colocar. A gente escuta os
escuta a Carol gritando, ela dá um, a Carol grita, e aí ela dá vários. São 6 no rosto, 6 no tórax e pescoço, sem parar. ¿Qué hiciste, loca? Nada, me hice enojar. ¿Qué te pasa, loca? Es mi familia. Familia es mía. Tú eres mío y ella es tú. De acordo com crimes que já aconteceram, a gente aí avalia esse caso como um caso de muito ódio, quando a pessoa dispara assim no rosto consecutivamente. Isso tudo é gravado. Não só isso, como o filho chegando, e ele chega com o neném no colo e ele só fala: o que é isso? Ela é minha família. E aí a sogra responde: ah, ela estava me irritando. Você é minha família, não ela. Ela te roubou de mim. Tudo isso é conversado e respondido tanto pelo filho como pela sogra, numa frieza fora do normal. Imagina você ver a sua mulher ali no chão, coberta de líquido vermelho, toda furada, e você responder com essa frieza. Gente, o bizarro ainda está por vir. A partir daí, a sogra sai, ele não briga com a mãe, ele não surta, ele não grita, ele não pede socorro, ele não liga para o socorro, ele vê a mãe com as malas, que como já foi premeditado na cabeça dela, né? Aliás, ela veio com uma arma no bolso. Para isso, ela simplesmente pega as malas, chama um táxi e vai embora. E aqui, gente, vamos lá, foram 12 disparos. Ninguém do prédio escutou. Embaixo tem uma parte que eu não entendi se é comercial, mas é uma parte pública, onde ficam várias pessoas. Eu não sei exatamente para que, agora não lembro, na hora da pesquisa que eu vi. Mas, enfim, sempre está movimentado. Ninguém escutou 12 disparos, que a gente não pode colocar aqui para vocês assistirem, mas que assim, alto. E a Carol gritando. Ninguém ao redor escutou a ponto de ir até a porta e perguntar o que estava acontecendo ou chamar a polícia. A gente entende então que a mulher louca fez isso. O filho vai pedir socorro, porque mesmo com 12 disparos, tem pessoas que sim, que podem sobreviver. Existem milagres aí. Talvez fosse um milagre, a Carol está aqui para contar tudo. Mas o marido não faz nada. Ele poderia estar em surto? Poderia. Mas não por 19 horas. Ele fica 19 horas com a Carol no apartamento, sem informar ninguém. E aí a gente pensa, surto pelo que aconteceu e pela conexão já doente que ele tinha com a mãe, ou para ter certeza de que a Carol não teria mais como viver. Ele só liga para a mãe da Carol para avisar às meio-dia, 1h do outro dia. Isso aconteceu, se eu não me engano, dia 26, dia 25 de abril. E aí a coisa começa a ficar pior. Porque pra mãe da Carol, ele explica que ele não conseguiu chamar a polícia, porque primeiro foi a mãe dele que fez isso, e passou pela cabeça dele de que a polícia olharia aquilo, ia ver que ele era culpado e tiraria a criança dele. A criança ficaria sem a mãe, sem o pai, sem ninguém. Iria, para algum lugar e ele não teria acesso, e ele não queria passar por isso. Por isso que ele demorou tanto. Ele chega ainda a falar em um depoimento, já não para a mãe, mas em outro lugar. Desculpa a risada, gente, mas é de nervoso, tá? Que ele fez tudo isso de ficar tanto tempo porque a bebê precisava amamentar. E aí descrevem que a Carol, desvivida nessa situação, foi utilizada para alimentar a filha ou filho. Eu não me atentei a esse detalhe, porque o detalhe bizarro é esse aqui. Você imagina uma casa, 2 cachorros, o tanto de líquido vermelho, a situação, e vocês parar, que é o que ele descreve, que procurou na internet como cuidar e como alimentar um bebê, e a partir daí se preocupar com o leite da mãe desvivida para alimentar o bebê. Coisa que não tem muito sentido, porque a amamentação, ela vem da pessoa estar viva, tem toda uma conexão emocional e mental para ocorrer a amamentação. Então, assim, seria algo impossível, improvável e muito grotesco, ligado até a questão de ações de um necrófilo, aquelas pessoas que pegam o corpo de pessoas desvividas para terem ações de pessoas vivas que já não existe mais.
e que são praticadas mesmo não sendo o certo. Resumindo, ele deixa a mãe fugir, ele fica horas ali com a Carol e não dá chance dela tentar ser cuidada, né, para ver se consegue sobreviver, porque ele não chama o socorro, ele não chama a polícia. E ainda diz que faz esse tipo de prática bizarra. Me explica, aonde está o amor desse homem por essa mulher? Todas as declarações, as flores, a tatuagem no braço que o olho dela vai ficar lá para sempre para ele ver. Para onde foi tudo isso? Seria possível ele ter ficado 19 horas em choque e não ter agido a favor da esposa em momento nenhum? Até aí, o caso ficou então como uma sogra invejosa, que queria o lugar dela, que estava sentindo que estava perdendo o filho e que agora recupera o filho de volta com a ação. Só que já foi pesquisado que existe um outro lado nessa história. A Carol tinha um pai que acabou se desvivendo de uma forma inexplicável até hoje num cassino em 2022. E ela acabou recebendo uma indenização por isso que aconteceu com o pai. Uma indenização de 2 milhões de reais. Quem foi com a Carol até o banco para fazer a documentação, para receber esse dinheiro, foi a sogra. Além da sogra, o marido também sabia dessa situação. E caso a Carol desvivesse, tudo isso iria ficar nas mãos do marido. O que faz a gente pensar que talvez a sogra tenha agido assim em nome do marido, que reagiu também friamente para acobertar o interesse dos dois nos 2 milhões da Carol. Ele em nenhum momento tem a ação de alguém que foi surpreendido com o que viu e de que agiu para isso. Então essa é uma das dúvidas do caso. Será que realmente era uma sogra obcecada, possessiva, que fez isso somente para ter o filho de volta? Ou porque os dois estavam de olho no dinheiro? Para piorar, a mãe da Carol, quando ficou sabendo dessa situação, ficou totalmente contra o marido, porque ele não avisou, ele não tentou salvar ela, ele não fez nada. E ela questiona tudo isso em entrevistas que ela dá e que estão aí nas redes sociais. Ocorreu uma manifestação, né, a favor da Carol e a favor de que o caso seja não só divulgado, mas também que consigam encontrar a sogra que desapareceu. E nessa manifestação, a mãe dá uma entrevista mudando totalmente de opinião e falando que em nenhum momento ela ficou brava ou contra o marido da Carol. Como? Você saber que o cara fez isso com a sua filha, porque tanto na lei lá do México como aqui do Brasil, uma pessoa que vê a outra ferida, vê a pessoa nessa situação e não corre para pedir ajuda, essa pessoa está acobertando o que aconteceu. Na cabeça de qualquer um, como que na cabeça de uma mãe, do nada, ela já tinha falado que, né, ele tinha lá que rever isso e que ela não estava a favor disso, do nada ela virou a favor do marido da Carol. Me dá até me entala, porque será que a gente então pensa que essa mãe, meu Deus, será que tudo isso foi pelo dinheiro? Isso tudo é questionamento, tá, gente? Não é nada confirmado. A gente só tá aqui refletindo sobre o que aconteceu. De acordo com a polícia e com as investigações, essa sogra, ela saiu com um taxista que já foi reconhecido e que o taxista já tem falado até onde levou ela e o que faz eles localizarem ela de uma forma melhor. E a gente fica aqui torcendo para que isso realmente aconteça. E aí fica aqui para vocês refletirem. Todos são culpados? Quem realmente é culpado nesse caso? E mais uma vez, seja por inveja, por ódio ou por dinheiro, o que é maltratado é sempre o corpo da mulher. O que é usado? O corpo da mulher. E quem desviveu, quem perdeu o futuro, os melhores momentos da vida, novamente, uma mulher. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.